O assunto agora é responsabilidade civil. E entenda-se por responsabilidade civil o dever de indenizar. O artigo 927 do Código Civil, 927, declara que todo aquele que causar dano a outrem fica obrigado a reparar o dano causado, ainda que tão somente um dano moral, ainda que eminentemente um dano moral. Portanto, se eu lhe causei algum tipo de dano, seja no seu patrimônio, seja contra a sua pessoa, do seu âmago, ou seja um dano estético na sua figura, na sua imagem e retrato, impõe-se o dever de indenizar dentro dos limites previstos no Código Civil. Assim vem a alternativa. Quanto à responsabilidade civil, as indenizações se apuram pela extensão dos danos e não pela quantidade de dolo ou de culpa do ofensor. Vem aqui comigo, preste atenção nisso que é extremamente importante. Há dois tipos de responsabilização no nosso direito. Aliás, há vários, mas principalmente esses dois. A responsabilização penal e a responsabilização civil. No âmbito do direito penal, tem muita importância a diferença entre dolo e culpa. Lá, por dolo, se entende a intenção de causar dano, a intenção de matar. E por culpa, se entende alguém que por negligência, imprudência ou imperícia incorre no mesmo dano. Por exemplo, eu atropelo alguém culposamente porque estava em excesso de velocidade, embora não quisesse fazê-lo. No direito penal, as penas elas são gradativas em relação ao dolo ou à culpa. Quanto em havendo dolo, as penas são maiores, e em havendo culpa, as penas são menores. Também há alguns tipos penais que não se punem na modalidade culposa. Exemplo deles é exatamente o crime de dano. Eu pego um telefone de alguém, taco no chão com força e o quebro. Isso é crime. Eu esbarro no telefone de alguém que cai no chão e quebra. Isso é um nada, não tem repercussão jurídica no âmbito do direito penal. Portanto, lá para o direito penal, dolo e culpa têm diferença significativa. Para o direito civil, não. No direito civil, o artigo 944 estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano, e não pelo grau de culpa ou de dolo, mas sim pelo dano causado. Volto ao exemplo do telefone. Peguei o telefone de uma pessoa que custa R$3.000. Joguei com tudo na parede porque eu quis quebrá-lo. Qual o valor que eu tenho que indenizar? R$3.000 porque é o valor do telefone. Esbarro no telefone de alguém que cai, o mesmo telefone que custa R$3.000. Qual o valor de indenizar? Os mesmos R$3.000. Porque no direito civil, as indenizações se apuram pelo valor do dano e não pela quantidade de dolo ou de culpa do ofensor, artigo 944. Essa alternativa está correta. Somente é ato ilícito agir contrário à lei, causando dano a alguém. Não. Hoje nós podemos falar de atos ilícitos também agindo de acordo com a lei, embora de forma abusiva, embora de forma excessiva. Isto é a redação do artigo 187 do Código Civil. Quem tem um direito e o exerce de forma manifestamente abusiva, incorre em ato ilícito. Por exemplo, eu tenho o direito de manifestar a minha opinião, meu pensamento, mas isso não pode ser um discurso de ódio. Eu posso construir um prédio, um muro para separar o meu imóvel do seu imóvel, mas esse muro não pode ter 30 metros de altura. Aqui incorre-se em ato abusivo e, portanto, também em ato ilícito. Numa mesma ação não podem ser acumulados danos materiais. Os danos materiais são os danos que ofendem o patrimônio econômico do indivíduo. Os danos morais, aqueles que ofendem a dignidade do indivíduo. E os danos estéticos. Sim, podem ser cumulados na mesma ação os três pedidos. Essa alternativa está errada, essa também está errada. A responsabilidade objetiva é a regra do Código Civil. Não, os atos ilícitos são apurados pelo artigo 186, o 187 e também o 927 do Código Civil. No Código Civil, a regra é a responsabilidade subjetiva. Para que alguém venha indenizar outrem, é necessário que fique demonstrada a sua culpa ou o seu dolo, a sua negligência, a sua imprudência, de modo a ter causado prejuízo a outrem. Por responsabilidade objetiva, entenda-se aquela lá do Código de Defesa do Consumidor, aquela que é a regra do Código de Defesa do Consumidor. Lá pelo Código de Defesa do Consumidor, se eu coloquei um produto no seu mercado, se eu coloquei um produto no mercado ou um serviço, prestei um serviço no mercado, se esse produto ou esse serviço causar um dano, tenho de indenizar, independentemente do meu grau de culpa ou da minha quantidade de culpa.